estamos aqui nessa mesma fé, nessa corrente de oração. Olha, irmãos, eu fico tão feliz de ver o quanto Deus tem nos abençoado através desse momento, não é verdade? Você que tem orado comigo de manhã e à noite, você sabe o quanto é importante começar bem o seu dia com Deus e também finalizar o seu dia em oração. Então, se você não tem acompanhado a oração da noite, eu te convido, pesquise aqui no YouTube Pastor Antônio Júnior, depois das 6 horas da noite, caso você não receba a notificação, tá bom? Irmãos, eu estava pensando aqui numa coisa. Pare e pense nisso. Ninguém sabe exatamente todos os mistérios da oração, mas a gente sabe que a oração é a chave da vitória, certo? O problema, irmãos, é que às vezes a gente não sabe qual é a chave que a gente tem que usar para acessar o sobrenatural, aquilo que Deus tem para nós. Nós sabemos sim, versículos da Bíblia, ensinamentos de Jesus a respeito da oração, mas no mais, sabe o que acontece? A gente vai conhecer o poder da oração na prática. Você e Deus, você e o Espírito Santo te ensinando a cada dia. Os discípulos já estavam, por exemplo, há muito tempo com Jesus, até que teve um dia que eles falaram: Mestre, ensina-nos a orar. Ou seja, eles queriam aprender a orar de uma forma que trouxesse resultado, porque eles viam Jesus orando nas madrugadas e ao longo do dia você não vê versículos falando que Jesus orava em público. Por que Jesus não orava em público? Primeiro, porque ele não queria se igualar aos fariseus. Os fariseus, os religiosos da época, eles oravam nas praças, nas esquinas, para mostrar para as pessoas o quanto eles eram espirituais. Segundo, eu acredito é que Jesus não queria que as pessoas copiassem as orações como se fosse uma receita de bolo, sabe? Ele não queria que as pessoas ficassem ouvindo ele orar, justamente para que as pessoas pensassem assim: ah, ele orou daquele jeito e aconteceu tal coisa. Ele orou assim, então nós devemos orar assim. Jesus, na verdade, queria que a gente focasse no coração, na intenção do nosso coração. Pode reparar, sempre que Jesus trazia mensagens, ele falava muito na intenção por trás daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, certo? Então, o terceiro motivo que eu vejo é porque Jesus, ele orava em secreto, ele orava ele e o Pai, e é como se ele, durante a oração, ele estivesse depositando, vamos assim dizer, depositando na conta do Pai. Olha, eu estou aqui fazendo investimento. E aí, ao longo do dia, ele ia sacando, entendeu? Isso é lógico, é uma forma, assim, muito simples da gente tentar entender como que funciona, porque realmente, quando a gente ora, irmãos, a gente vai acumulando bênçãos para a nossa vida que a gente nem imagina. O problema é que no processo muitas pessoas se frustram, não é verdade? Quantas pessoas se cansam de orar, desistem só porque não estão vendo o resultado, não estão vendo nada acontecer. Irmãos, é aí que entra a nossa fé, certo? É aí que a gente tem que acreditar que Deus está trabalhando nos bastidores. A Bíblia diz em Romanos 4 que Abraão, ele se fortalecia em Deus, dando glória a Deus, mesmo contra a esperança. Ele não tinha mais esperança alguma visível, mas ele creu contra a esperança. Amém? Então, a oração, como eu disse, é um desafio, porque nós estamos acostumados a fazer e ver acontecer, mas Deus nos chama para esperar nele. Você ora, é como se você plantasse uma semente, e aquela semente tem um tempo de dar o fruto. Deus sabe a hora certa, Deus sabe se Ele pode ou não te entregar, porque o próprio Jesus disse: qual é o pai que se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Ou seja, se o pai perceber que aquilo que o filho está pedindo, por mais que na cabeça dele é algo bom, mas se o pai perceber que aquilo vai ser uma pedra de tropeço, então o pai não vai dar. O pai vai tentar mudar o coração do seu filho, enfim. Irmãos, o assunto de hoje é a oração e eu creio que o Espírito Santo vai te ensinar muita coisa aqui hoje. Olha, enquanto eu meditava numa passagem aqui, eu senti que era para você essa mensagem de hoje, tá bom? Inclusive, eu gostaria só de contar rapidamente algo que aconteceu comigo, porque eu também estou descobrindo os tesouros preciosos de Deus junto com você, através da palavra. A cada dia a gente vai aprendendo um pouco, irmãos, e não existe uma pessoa na terra que possa dizer assim: eu não preciso aprender mais nada. Porque só Jesus sabia de tudo, entendeu? Nós somos aprendizes, somos discípulos dele. Então, irmãos, eu me lembro que eu tinha me convertido e eu já até contei isso uma vez aqui. Eu tinha muito desejo de receber o batismo no Espírito Santo. É claro, quando nós entregamos a vida para Jesus, irmãos, o Espírito Santo ele vem morar dentro de nós. Então você já tem o Espírito Santo. Mas eu queria esse enchimento maior, sabe? Eu queria ter essa experiência.
de orar em línguas para edificar a minha fé, que é o que a Bíblia diz que acontece. Irmão, só sei que eu fiquei 2 anos pedindo e não recebia. Tentei de tudo que você imaginar. Tentei. Eu tentava falar as palavras, não vinha. Eu punho o louvor mais alto no carro para ver se eu conseguia falar em outras línguas, não vinha. Irmão, vocês acreditam que aí eu fiz um jejum, busquei muito a Deus assim, pedindo uma direção. E aí então o Senhor me revelou que o meu motivo, a minha motivação estava errada. Eu queria receber esse dom para mostrar para as pessoas lá em casa, para mostrar para as pessoas à minha volta que aquilo que eu estava seguindo, aquele caminho, era algo de Deus, não era apenas uma religião, entendeu? Não era apenas ir à igreja, mas eu estava tendo um relacionamento com Deus. Então, quem trouxe essa revelação foi o próprio Deus, o Espírito Santo. Irmãos, então eu pedi perdão ao Senhor. Eu falei, Deus, me perdoa, a minha motivação não tem que ser essa. A minha motivação tem que ser o meu crescimento espiritual. Tem que ser para orar pelos outros, para abençoar outras pessoas. Irmãos, então foi questão de tempo. Passou poucos dias, o Espírito Santo me encheu. Foi uma das experiências mais gloriosas que eu tive na minha vida. Então, dependendo da chave, você não consegue acessar, e eu vou te explicar hoje na palavra, com base bíblica, porque às vezes você está tentando de uma maneira errada, tá bom? Antes de começar, só quero pedir para você clicar em gostei, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. Também se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, porque aí você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, ok? Glória a Deus, vamos começar. Irmãos, tem uma passagem aqui muito interessante que eu quero ler para você, está em Tiago, capítulo 4, o versículo 2 e o 3. Tiago disse assim, vocês não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são errados. Vocês pedem apenas o que lhes dará prazer. Olha isso, irmãos, essa aqui é uma das passagens que dão um chacoalhão na gente, né? Não é verdade? Ele não está dizendo que Deus não quer nos abençoar, ou que Deus não ouve as nossas orações. O ponto aqui, irmãos, é muito mais profundo. O problema, muitas vezes, não é o que a gente pede, mas por que a gente pede. Ou seja, é a intenção por trás do nosso pedido que faz toda a diferença. Então, olha só que interessante. A gente pode usar as palavras mais bonitas, a gente pode ter o vocabulário mais rebuscado, sabe? Com aquele linguajar todo espiritual, sabe? Senhor meu Deus Altíssimo, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Sabe quando a pessoa ora assim? Irmãos, nada disso impressiona ao nosso Deus. Não é a nossa oratória, é aquilo que está dentro do nosso coração. Então pensa comigo numa coisa. Quantas vezes a gente pediu por algo que parecia ser a coisa certa, a bênção ideal, mas lá no fundo, irmãos, a nossa motivação era totalmente egoísta. Olha, enquanto a gente não aprender sobre isso, irmãos, a nossa vida de oração vai ser fraca. Nós não vamos ver resultado, nós vamos ficar desanimados, certo? Então tem muita gente, por exemplo, que fica pedindo restauração de um relacionamento. Não porque ela quer ver a outra pessoa curada, abençoada, mas porque ela quer provar que estava certo o tempo todo, entendeu? Ela então não está orando por restauração, ela está orando por autoafirmação. Ela quer mostrar que a razão estava do lado dela sempre, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a intenção do nosso ser, porque nós somos impuros, irmãos, nós somos pecadores. Por exemplo, tem muita gente que pede por uma bênção financeira ou por um crescimento no seu trabalho, na sua carreira, mas não porque ela quer ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua família ou para estender a mão para quem precisa. Na verdade, ela pede só para se sentir superior, para ter um status diante das pessoas, para ser elogiado, para ser admirado, para ter uma posição de destaque, certo? Então isso não glorifica a Deus, isso na verdade glorifica o nosso ego. Então a gente precisa, irmãos, ser honesto com a gente mesmo e se perguntar: por que eu estou pedindo tal coisa? Faça uma análise aí no seu coração, na sua vida. Será que você não está priorizando também a bênção em vez do abençoador? É uma coisa para a gente pensar, porque todo dia a gente tem que fazer essa autoanálise, certo? A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7. Olha só o que a Bíblia diz. O Senhor não vê como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Irmãos, essa é uma das passagens mais reveladoras da Bíblia. E para você que não sabe, ela foi dita no momento crucial, quando o profeta Samuel, que era um homem de Deus, ele estava prestes a ungir o novo rei de Israel.
A Bíblia conta que o rei Saul, ele tinha falhado, ele tinha desobedecido a Deus várias e várias vezes e com isso ele foi rejeitado. Então, Deus levantou o profeta Samuel e enviou ele até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. E quando ele chegou naquele lugar, logo ele viu um homem chamado Eliabe. Era o irmão mais velho de Davi e na hora ele pensou assim: esse aqui vai ser o futuro rei de Israel. Não pode ser outro porque é um homem alto, é forte. Esse homem é imponente, ou seja, ele parecia a pessoa perfeita aos olhos humanos. Mas irmãos, a lógica de Deus é diferente da nossa, e glória a Deus por isso. Deus não vê a aparência, por quê? Deus não escolhe pela sua inteligência. Quando Deus te escolheu, Ele não viu aquilo que você faz de bom, porque nada disso impressiona ao Senhor. Deus não viu também a sua condição financeira, Ele não viu se você é um pouquinho melhor do que os outros, nada disso, irmãos. Quantas pessoas aí eram terríveis, quantas pessoas matavam, roubavam. O apóstolo Paulo é um exemplo disso, mas Deus, Ele enxerga lá no íntimo aquilo que nenhum ser humano pode enxergar. E então Deus deu uma bronca em Samuel. Ele falou o seguinte: Samuel, você está olhando com os olhos errados. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E aí eu fiquei pensando uma coisa, irmãos. Se até o profeta Samuel, um homem ungido, um homem de Deus, ele pôde confundir a aparência com o propósito, o que dirá de nós? Quantas vezes a gente olha para as circunstâncias, para as pessoas e até para os nossos próprios desejos e a gente acha que está no caminho certo, quando na verdade nós estamos enganados pelas nossas próprias convicções, certo? Às vezes a gente acha achando que está pedindo algo bom, que vai nos trazer paz, alegria, mas aos olhos de Deus, esse pedido está carregado de intenções tóxicas, intenções erradas que a gente nem consegue enxergar. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. A Bíblia fala que certa vez Tiago e João, eles eram discípulos de Jesus, já estavam caminhando com Cristo, viam todos os milagres, ouviam os seus ensinamentos. Mas de repente eles chegaram para Jesus e fizeram um pedido inusitado, um pedido que ninguém tinha feito ainda para Jesus. Lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 35, a palavra de Deus conta que eles chegaram para Jesus e pediram o seguinte: Mestre, quando o Senhor estiver na glória, com Deus, com nosso Pai Celestial, deixa a gente sentar um à esquerda e outro à direita. Irmãos, quando a gente lê sobre isso, a gente até acha bonito, né? Porque era um pedido que todo mundo gostaria de fazer. Quem não gostaria de estar ao lado do Mestre, desfrutando da glória dele, não é verdade? Mas, irmãos, Jesus sabia o que estava por trás daquele pedido. Aqueles homens estavam disputando entre eles quem era o mais importante. Ou seja, o pedido deles estava cheio de ambição, cheio de vaidade, entendeu? Eles queriam uma posição no reino de Deus. Ou seja, eles não sabiam, eles não tinham ideia do que eles estavam pedindo. Então, isso acontece ao longo da Bíblia, irmãos, em vários aspectos. Por exemplo, lá em Atos capítulo 8, a Bíblia fala sobre um homem chamado Simão. Ele era um mágico, mas não mágico de circo como a gente conhece. Na verdade, esse homem mexia com magia pesada, certo? E então ele viu os apóstolos Pedro e João impondo a mão sobre as pessoas e o Espírito Santo era derramado sobre elas. E a Bíblia diz então que ele ficou tão impressionado que ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e ofereceu aos apóstolos para ele ter esse poder, para ele mesmo poder fazer isso com as pessoas. Só que, irmãos, ele não queria esse poder para servir a Deus, para abençoar as pessoas, para libertar os cativos, para edificar a igreja. Não, ele queria aquele poder só para mostrar que ele era bom, que ele era espiritual, ou até mesmo para ele ganhar mais dinheiro ainda, entendeu? E aí, irmãos, olha só o que o apóstolo Pedro falou para ele. Lá em Atos 8, o versículo 21, Pedro disse assim, ó: Você não tem parte nem porção alguma nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, o apóstolo Pedro falou para ele depois: olha, tome cuidado, meu irmão, você está no caminho errado e você vai sofrer a condenação, você precisa se converter de verdade. Ou seja, o problema daquele homem não era o seu pedido, mas era desejar o poder do Espírito Santo com a motivação errada. Olha, você pode orar 24 horas por dia, mas se o teu coração não estiver reto, se o seu coração não for obediente, se você não está alinhado com o que Deus deseja para você, eu sinto dizer que você precisa mudar a sua intenção, porque senão Deus não vai fazer, entendeu? E mesmo que você pense assim, Deus não me ama, Deus não tem nada para mim, na verdade não é nada disso. Deus está demonstrando um amor muito grande.
Ele está te protegendo, Ele está demonstrando cuidado, zelo pela sua vida. Aleluia! Irmãos, Deus nos ama demais, sabe? Mas o problema é que o nosso ego está sempre em busca de elogios, de fama. Quantas pessoas, irmãos, querem cantar não para glorificar a Deus, mas para fazer sucesso no meio gospel, não é verdade? Quantos querem serem grandes pregadores, não para ganhar almas para Jesus, mas para que no final do culto as pessoas batam nas costas e digam: olha, você prega muito bem, rapaz. Então, vamos rever a nossa motivação, tá certo? Lembra da passagem que eu li lá no começo? Nós não temos porque não pedimos, e quando pedimos, a gente pede de forma errada para gastar em nossos prazeres. Só para a gente encerrar, irmãos, nós já vamos orar. Eu quero muito orar pela sua família, pela sua vida, mas eu quero apresentar para você a solução, o caminho para você ter respostas de oração. Então eu vou ler para você Salmo 51, o versículo 17. Olha a conclusão que o rei Davi chegou a respeito da oração. Ele disse assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Aleluia. Irmãos, Deus não despreza um coração arrependido, um coração que reconhece a sua fraqueza, que se humilha diante do Senhor. Então, quanto mais puro for o seu coração, mais rápida será a resposta de Deus. Não porque Deus se apressa ou porque Ele está com pressa de nos atender, mas porque já não existem mais barreiras espirituais dentro do seu coração, até que essa resposta chegue, certo? Quando o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus, quando o nosso pedido é puro, irmãos, a resposta flui naturalmente, porque já não tem impedimentos do nosso lado. É como um rio, sabe? Ele vai correndo livremente, sem obstáculos. Glória a Deus, está entendendo o que eu estou te falando? Então você vai fazer o seguinte: a partir de hoje, toda vez que você for orar, antes de abrir a sua boca, de apresentar o seu pedido a Deus, faça uma reflexão sincera aí dentro de você. Será que a minha intenção é a melhor intenção possível? Eu quero realmente poder glorificar a Deus com isso? Ou então peça para o Espírito Santo: Senhor, me mostra o que tem dentro de mim. Essa motivação minha está errada, Senhor, porque se tiver, por favor, muda o meu coração. Irmãos, a Bíblia deixou claro que para nós hoje, Deus não desprezará um coração quebrantado, ou seja, um coração humilde, um coração disposto a mudar a sua intenção por amor a Deus. Aleluia! Se a tua oração for sincera, eu tenho certeza, talvez Deus não vai falar um sim de imediato, mas irmãos, a Bíblia deixa claro em Lucas capítulo 18, que aquele que clama de dia e de noite, Deus fará justiça e fará justiça depressa. Aleluia! Eu não sei qual é o seu pedido, mas eu peço para você já deixar aqui o seu pedido de oração. Eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra hoje, e a certeza que você tem que ter é que desde a primeira vez que você orou, Deus já recebeu. Essa oração já está diante do Pai. Na hora certa, Ele vai concretizar. Ele não se esqueceu, mas saiba que Ele vai fazer o que for o melhor para você, mesmo que aquilo que for o melhor não é o que agrada o seu coração. Irmãos, hoje eu olho para trás e eu agradeço. Eu falo: obrigado, Senhor, porque o Senhor não atendeu todas as minhas orações. Se Deus tivesse feito tudo o que eu pedi, irmãos, eu não estaria hoje aqui falando com você, tá certo? Então, vamos orar agora. Se você foi tocado por essa mensagem hoje, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo. Coloque algo nesse sentido para que as pessoas vejam e elas queiram também ouvir a mensagem de hoje, tá bom? Feche os seus olhos e no final eu peço para que você compartilhe, envie para o máximo de pessoas no WhatsApp. Olha, isso aqui pode mudar não somente o dia da pessoa, mas a vida toda dela, e mais do que isso, o futuro espiritual. Ela pode ter uma vida eterna com Jesus. Glória a Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por esta palavra. Oh, meu Deus, obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada manhã e porque o teu amor nos alcança mesmo quando nós erramos, mesmo quando as nossas intenções não são as mais puras. Obrigado, meu Deus, por nos ensinar que o Senhor olha para o coração e não para a aparência. Deus, e por isso nós te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes orarmos com motivos egoístas, com intenções contaminadas pela nossa própria carne, pela vaidade, pela ambição.
Senhor, nos perdoe por muitas vezes querer usar a Tua graça e as Tuas bênçãos para alimentar o nosso próprio ego, para nos sentirmos superiores, para provar algo a alguém. Oh Deus, muda a nossa motivação, Senhor. Quantas vezes nós pedimos de forma errada, nós temos transformado as nossas orações em uma lista de desejos e muitas vezes eles não estão alinhados com a Tua vontade. Eu sei que o Senhor é Pai, o Senhor se compadece de nós, o Senhor deseja nos dar o melhor, mas muitas vezes o problema está em nós. Muitas vezes, ó Deus, nós precisamos de um conserto. Deus, não deixe a gente guardar mágoa de ninguém, não deixe a gente ter uma intenção impura a respeito de nada na nossa vida. A Tua palavra diz que o Senhor nos sonda profundamente. O Senhor é o único que sabe o que está escondido no nosso coração. Por isso, meu Deus, tira de nós toda raiz de amargura, todo orgulho, toda vaidade, toda inveja, todo desejo de aparecer. Oh, meu Pai, quebra em nós aquilo que não Te agrada, quebra as cadeias da mentira, da sensualidade, do adultério. Quantas pessoas estão nesses pecados, meu Pai? Quantas pessoas, ó Deus, estão fazendo coisas erradas porque foram se acostumando, foram deixando de lado a devoção, pararam de ter disciplinas espirituais e começaram a ficar com preguiça, já não tinha mais tempo para Ti, começaram então a viver uma máscara até mesmo nas igrejas. Pai, perdoa-nos, ó Deus, tem compaixão de nós. Quantos agora, meu Pai, estão enfermos, não somente na alma, mas também no corpo. Por isso, nesse momento, eu estendo as minhas mãos e eu repreendo toda enfermidade, todo mal contra a vida dessa pessoa, eu expulso em nome de Jesus. Todo mal bata em retirada, toda enfermidade, toda doença, eu expulso, eu cancelo na vida dessa pessoa. A Tua palavra diz, meu Pai, que Jesus carregou sobre si na cruz as nossas enfermidades. Pai, eu oro também por todos que estão feridos emocionalmente, que o Teu bálsamo, ó Deus, de cura, alcance essas almas angustiadas, esses corações partidos, quantas mentes perturbadas pelos problemas da vida, quantos agora, ó Deus, não conseguem fazer uma oração porque se sentem travados, mas em nome de Jesus eu declaro que todas as algemas, todas as cadeias espirituais caiam por terra. Aleluia. Meu querido irmão e minha irmã, se você reconhece que é pecador e que Jesus morreu na cruz em teu lugar, ore comigo aqui, vamos continuar essa oração, mas eu gostaria muito que você falasse agora com Deus com sinceridade. Diga as mesmas palavras que eu vou dizer aqui agora, tá bom? Não importa onde você esteja, não importa a situação que você esteja hoje, Jesus, Ele quer entrar no seu coração e transformar radicalmente a tua vida. Diga assim, ó, de todo o coração: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoe pelos meus pecados, me transforma, me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e eu recebo pela fé o perdão, a graça e a salvação. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e transforma o meu coração e cada área da minha vida hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti esse pedido de oração. Pai, que o Senhor confirme no coração da pessoa que agora ela é filha e filho Teu. Oh, meu Deus, ajuda o Teu povo, Senhor, a permanecer firme e inabalável até o último dia da vida deles. Seja na alegria, seja na dor, nós vamos permanecer fiéis a Ti, meu Pai. E eu peço agora que esta oração, que essa mensagem alcance o maior número de pessoas, que milhares e milhares de vidas sejam transformadas, corações sejam quebrantados e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações.
E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.